Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje a gente vai resolver dois exemplos do método de integração por partes e vamos trazer aqui algumas dicas de ouro do Desvendando Exatas que vão facilitar a sua vida na solução desses problemas. Vale salientar que a gente já tem um vídeo aqui no canal que trata do método e um exemplo. Então, ao final desse vídeo, se você ainda não assistiu, clique no link da descrição e acesse o nosso conteúdo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar em pelo menos alguma coisinha, tá bom? Mas no que consiste esse método? Basicamente, como qualquer método de integração, o objetivo é simplificar. Como assim, Thales? Nesse caso específico, a gente vai ter um produto entre funções contínuas, a gente vai aplicar o método, mas no final o objetivo é transformar uma integral complexa em outra de tal forma que a gente aplique o teorema fundamental do cálculo diretamente. Ou seja, a gente vai querer obter uma primitiva tranquila. Toda técnica de integração tem esse objetivo. Mas qual a característica particular, peculiar deste método? É basicamente a seleção de funções. A depender das funções que você adote, que você escolha, você pode simplificar bastante o seu cálculo, mas você também pode criar um monstro e ficar ali fazendo contas desnecessárias. E é por isso que a gente está aqui para poder te ajudar a seguir o melhor caminho. Os dois exemplos de hoje vão te ilustrar, assim, pelo menos te dar um norte sobre as funções que você deve escolher. Belezinha? Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar com mais pessoas. Bora lá! Beleza, gente, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, que é justamente a integral de ln de x. Ora, essa integral aqui, ela é bastante peculiar porque, de cara, a gente não consegue visualizar um produto entre funções. Mas perceba que a gente pode escrever da seguinte forma: integral de 1 vezes ln de x. Ou seja, a gente tem sim um produto. Mas o 1 não é uma função, Thales. É sim. Por quê? A gente pode escrever isso aqui também como sendo x elevado a 0 vezes ln de x dx. Ou seja, a gente está tratando aqui de um polinômio vezes o ln. Essa aqui é uma estrutura muito peculiar que a gente geralmente, ou quase sempre, vai aplicar a técnica de integração por partes. Polinômios vezes ln. Ok, relembrando um pouquinho de como a gente obtém a fórmula de integração por partes, a gente vai deduzir aqui rapidinho, ela vem da regra da derivação, né? Então, quando a gente tinha lá duas funções contínuas f e g, né, a derivada delas, a gente sabia o seguinte, ó, é derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, se a gente isolar fg', ou seja, passando f' vezes g por outro lado, a gente chega na seguinte expressão: fg' é igual f vezes g, a derivada disso, menos f' vezes g. Se a gente integrar os dois lados com respeito a x, né, vamos aqui fazer de forma simplificada, mas aqui teoricamente já tem um dx, beleza? A gente vai chegar na seguinte expressão: integral de fg' dx. Estou aqui omitindo, né, a variável x, a gente sabe que é uma única variável e é justamente o x. Isso aqui vai ser igual à integral. Já aplicando aqui a propriedade, né, da diferença de integrais, né, a gente está integrando isso aqui tudo, né? Então a gente já vai separar aqui em duas integrais. Vai ser a integral da derivada do produto, dx, menos a integral de f' vezes g dx mais a nossa constante de integração. A gente nunca pode esquecer a constante de integração. Ela vai ter que aparecer em todas as etapas, tranquilo? Agora, perceba que a integral da derivada vai dar a própria função, né? A integral é a antiderivada. E aí a gente concluiu o seguinte: a integral de f de x, g' de x, dx é igual a f de x, g de x, menos integral de f' de x, g de x, dx, mais a constante de integração. Então essa aqui é a nossa fórmula de integração por partes. Integral de fg' é igual a f vezes g menos integral de f' vezes g. E aqui é onde está a particularidade, já no início. Perceba que fg' é justamente o integrando da função original, que nesse nosso caso aqui seria 1 vezes ln de x.
E a depender da minha escolha de f, perceba que aparece uma derivada aqui desse outro lado. Então, nesse nosso exemplo aqui, 1 vezes ln de x, perceba que se eu escolher o f como sendo 1, vai aparecer f', ou seja, a derivada de 1 seria 0. Então, a gente já não conseguiria resolver o problema. A gente ia justamente chegar na mesma expressão aqui para f vezes g. Então, não faria sentido escolher o f como sendo o 1. Então, fazendo um estudo aqui das funções, né, a gente já chega à seguinte conclusão. Ora, o f de x não pode ser 1. Então, o f de x vai ser o ln de x. Isso implica o seguinte, que a derivada f' que vai aparecer lá do outro lado é a derivada do ln, que é 1 sobre x. Agora, quando a gente escolhe a função f, automaticamente a gente já está definindo quem é g'. Então, g' de x só pode ser igual a 1, o que implica que a função g de x, né, que é justamente a integral de g' de x dx, vai ser igual à integral de 1 dx. O nosso g' de x vale 1. Isso aqui vai ser o próprio x. Perceba que eu não coloquei uma constantezinha aqui. No método de integração por partes, né, a gente contabiliza todas as constantes, né, aqui no próprio casinho. Então, não vou colocar ali. Beleza. Depois que a gente tem a fórmula pronta e faz esse estudo de funções prévio, a gente percebe o seguinte, olha, nesse caso estava simples. Se eu escolhesse o f como sendo 1, já daria errado. Então, aqui está tranquilo. Mas perceba que se a gente analisar o f' aqui sendo 1 sobre x, seria 1 sobre x vezes o g, que é x, ia cancelar, ia ficar a integral de 1. Então, já fazendo um rascunho rapidamente aqui, a gente percebe que seria uma integral bem simples, assim, automaticamente, né? A integral de 1 é x. Então, simplesmente substituindo o resultado ali, né, a gente chega na seguinte conclusão, que a integral de ln de x dx é igual à integral de 1 vezes ln de x dx, por enquanto aqui não mudei nada, né, não fiz nada. Agora vamos aplicar a fórmula. F vezes g. Quem é f? ln de x. Quem é g é o próprio x. Menos a integral de f' de x, que é 1 sobre x, vezes o g de x, que é o próprio x, dx, mais a nossa constante de integração. Só repetindo, vou só colocar o x na frente do ln, né? X ln de x, menos a integral de 1. Por quê? X aqui vai cancelar com esse x, vai sobrar a integral de 1 dx mais k. Isso implica, então, né, que a integral de ln de x dx vai ser igual a quem? Vai ser x ln de x menos a integral de 1. Só que a integral de 1 é o próprio x. Então, isso aqui vai dar x. Opa, faltou um menos aqui, eu coloquei um igual. X ln de x menos x mais k. Acabou aqui a nossa integral. Perceba que a integral do ln é x ln de x menos x. A gente pode até escrever aqui, né, fazer um igual adicional, que é colocar o x em evidência. X vezes ln de x menos 1. Perceba que aqui eu só coloquei o x em evidência, só que nunca podemos esquecer da nossa constante de integração. Tranquilão? Aqui a gente tem um exemplo típico. Polinômio, né, uma parcela polinomial, uma potência de x, multiplicado pelo ln de x. Tranquilão? Vamos lá para o próximo exemplo. Ok, gente. Agora a gente vai partir para um outro exemplo, que é a exponencial de x vezes seno de x, a integral disso, né? Aqui já está a nossa fórmula de integral por partes, né? Mas aqui, o que a gente já vai fazer? A gente já vai direto para o estudo prévio. Perceba o seguinte, quando a gente tiver uma expressão do tipo exponencial de kx, né? Ou seja, ali o expoente é um k vezes x, que nesse caso aqui o k é 1, porque o que está multiplicando o x ali é 1. Quando a gente tiver uma exponencial multiplicado por seno ou cosseno, direto, escolha f de x igual a exponencial. O que vai acontecer? A gente vai ter que aplicar, muito provavelmente, mais de uma integração por partes no mesmo método. Então, assim, a gente vai aplicar uma primeira vez, vai aplicar outras vezes até que a gente encontre a integral original. E é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai integrar duas vezes até a gente obter exponencial de x vezes seno de x. E a gente vai ter que obter isso aqui
provavelmente, né, obviamente que vai ter um sinal contrário ali ou um multiplicador diferente de 1, de tal forma que essas integrais não se cancelem. A gente vai ter que fazer uma álgebrazinha no final para que no final a gente consiga obter um resultado. Mas calma que a gente vai resolver, vai ser bem tranquilo. Então, o nosso estudo de funções aqui ele já foi simplificado. Já disse para você que f de x vai ser igual a e elevado a x, a gente sempre vai escolher a exponencial. Então, a minha derivada, f' de x, vai ser a própria exponencial, né? Aqui, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Se eu escolher f como sendo e elevado a x, g', né? G' de x vai ser o nosso próprio seno de x. Então, isso implica que g de x, vamos fazer melhorzinho aqui, g de x, que é igual à integral de g', que é igual à integral do seno de x, né? dx, que é a função cuja derivada dá o seno. Ora, é o menos cosseno de x. Por quê? A derivada do cosseno é menos o seno. Então, a derivada do menos cosseno vai dar o seno positivo. Beleza, agora que a gente já tem aqui tudo pronto, é só substituir. Então, vamos lá. Integral de e elevado a x seno de x dx, seno de x dx é igual a f vezes g. F vale e elevado a x, g vale menos cosseno de x, então aqui menos cosseno de x, menos integral de f', f' é o próprio exponencial, vezes o g, que é o nosso menos cosseno de x dx, mais a nossa constante de integração. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui menos e elevado a x cosseno de x. Agora, esse menos que estava aqui, menos com menos vai dar mais, ou seja, a gente está tirando esse menos aqui de dentro da integral e fazendo o jogo do sinal vai ficar mais integral de e elevado a x cosseno de x dx mais o nosso casinho. Perceba que a gente chega de novo numa exponencial vezes trigonométrica na integral. Então, exponencial vezes trigonométrica na integral, integração por partes. E aqui, de novo, fazendo o nosso jogo de sinais, né? A gente vai escolher sempre a nossa f como sendo a exponencial de x, o que implica que a nossa derivada vai ser o próprio exponencial de x. Dessa forma, o nosso novo g', né, vai ser igual a cosseno de x, ok? O g' de x, né? Não coloquei aqui a notação de x, mas a gente já sabe que é. Então, o g' vai ser cosseno de x, o que implica que o g de x, o novo g de x, vai ser a integral do cosseno de x dx, que vai ser igual ao seno. Por quê, gente? A derivada do seno dá o cosseno. Então, agora, a gente vai fazer de novo o método. E aqui vale um ponto. Qual é a principal fonte de erro que eu diria, né, quando a gente integra mais de uma vez por partes? É a organização. Às vezes as pessoas se perdem justamente nesses joguinhos de sinal aqui, ó. Então, o que eu sugiro fazer? Pega sempre o lado esquerdo, que é a integral de interesse, e o último lado direito para poder começar na nova linha. Então, aqui, ó, vamos repetir aqui a nossa integral original. Vai ficar a integral de e elevado a x seno de x dx. A nossa última igualdade foi menos Euler elevado a x cosseno de x mais a integral de e elevado a x cosseno de x dx mais k. Aí agora a gente vai aplicar a integral por partes nessa integral aqui. A gente vai colocar entre colchetes. Então isso aqui vai ser igual a quem? Repete, menos elevado a x cosseno de x mais. Agora vamos lá. Fórmula de integração por partes, hein? F vezes g. O nosso f é e elevado a x, o nosso g é seno de x. Então vai ficar e elevado a x seno de x menos integral de f', e elevado a x, vezes o g. Opa, vezes o próprio seno de x, dx, mais uma outra constante de integração, que aqui, ó, eu vou, por questões de simplificação, como a gente já tinha o k original e essa nova integral aqui por partes vai gerar uma outra constante, a gente considera que a gente contabilizou tudo no k. Então o k ele vai carregar todas as constantes ali. É um praxe, né? Beleza. Agora é o seguinte, o que eu quero que você se atente? A integral do lado esquerdo da igualdade é e elevado a x seno de x. Olha só a integral que a gente obteve aqui, ó.
e elevado a x seno de x, dx, só que com sinal trocado. Por quê? Esse mais, ele vai fazer jogo de sinal com e elevado a x seno de x, vai dar mais, e vai fazer jogo de sinal com esse menos integral, e mais com menos dá menos. Então a gente vai, depois do jogo de sinal, jogar essa integral original lá para o lado esquerdo. E aí a gente só vai fazer álgebra. Então, vamos lá fazer isso aqui agora. A gente conclui, portanto, né, o seguinte, que a integral de Euler elevado a x seno de x dx é igual, agora vamos começar aqui, né, pela última igualdade, menos Euler elevado a x cosseno de x, mais exponencial de x vezes o seno de x, menos, porque é mais com menos, integral de exponencial de x seno de x dx, mais a nossa constante. Vamos pegar, então, a nossa integral, jogar para o outro lado, então, da igualdade, ela vai ficar como mais. Então, a gente vai ter duas vezes a integral. A gente vai ter integral de e elevado a x seno de x dx, mais a integral de e elevado a x seno de x dx. Então, isso implica o seguinte, que a gente vai ter duas vezes integral de e elevado a x seno de x dx, que é igual a e elevado a x seno de x menos e elevado a x cosseno de x mais a constante. Agora é só passar o 2 dividindo. O 2 está multiplicando a integral, vai passar dividindo. Então a gente conclui o seguinte. Concluímos, então, que a integral de e elevado a x seno de x dx é igual, vamos colocar aqui também em evidência, perceba que o e elevado a x, ele está multiplicando tanto o menos cosseno quanto o seno. Então, como ele está multiplicando os dois aqui, a gente pode colocar em evidência. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter e elevado a x sobre 2. Perceba que o e elevado a x vai estar em evidência, o 2 vai passar dividindo. Então, a gente pode colocar aqui o 2 também em evidência. Que tudo isso multiplica, vou até colocar entre colchetes, multiplica seno de x menos cosseno de x. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando a nossa constantezinha de integração k. Ou seja, essa integral de e elevado a x seno de x dx é a própria exponencial sobre 2 que multiplica seno menos cosseno, mais a constante de integração. Tranquilão? Perceba que, estando organizadinho e fazendo o estudo das funções, que nesse caso aqui vai ser exponencial mesmo, vai sair tranquilamente, beleza? Tranquilão, né, gente? Agora, para finalizar, vamos aqui mostrar as dicas de ouro do Desvendando Exatas. 3 dicas. A primeira delas é o seguinte, se a gente tem uma integral que é o produto entre uma potência de x, né, um x elevado a n qualquer, lembrando com n maior ou igual a 1 e pertencente aos inteiros, né, e uma função trigonométrica, ou seja, cosseno, seno, tangente, nesse caso, a escolha natural da função f, que vai aparecer um f' lá do outro lado, vai ser justamente a nossa potência de x. Lembra do exemplo? E se você não lembra porque você ainda não viu, você vai assistir esse vídeo que está no link da descrição. A gente já resolveu o integral de x cosseno de x dx. Perceba que é justamente esse caso aqui, ó. A gente tem o produto entre uma potência de x, que é x elevado a 1, e a função cosseno. E a gente escolheu f de x igual a x. A gente escolhe dessa forma. Então, perceba, antes de a gente prosseguir para a próxima dica, saliento o seguinte. Isso aqui é uma dica baseada em padrões. De tanto a gente fazer, a gente percebe alguns padrões que facilitam a solução. Mas é interessante que você tente chegar nessas conclusões sozinha também. Por quê? Porque basta você visualizar e você vai perceber o seguinte, olha, se eu tenho uma potência de x, se ele for sempre o f, vai aparecendo o f', mesmo que eu tenha que integrar mais de uma vez. E aí a potência sempre vai diminuindo. Então é natural escolher f de x igual à própria potência. Tranquilo? Beleza. Um outro exemplo que a gente poderia aplicar aqui seria a integral de x ao quadrado vezes seno de x. De novo, a gente vai escolher o f de x igual a x quadrado, vai obter um f' igual a 2x, depois vai escolher de novo o f de x como sendo o x que aparecer. Tranquilo? Agora, a nossa segunda dica aqui é justamente quando a gente tem uma potência de x, né, com n pertencente aos reais, multiplicado por um ln de z de x, uma composta, pode ser uma composta.
A gente resolveu um exemplo parecido que foi a integral de ln de x dx, onde isso aqui é similar ou igual, né? Literalmente igual a 1 vezes ln de x, sendo que 1 é igual a x elevado a zero. Então a gente tinha aqui uma potência de x multiplicado por ln. Outro exemplo que a gente pode ter aqui que se enquadra nesse caso é a integral de raiz de x ln de 2x dx. A gente pode até resolvê-la no próximo vídeo, né? Mas perceba que a gente tem aqui uma potência de x, porque isso aqui é igual a x elevado a meio, né? E, só que nesse caso aqui o n pertence aos reais, tá vendo? Então a gente pode ter aqui 1 elevado a meio e a gente tem aqui uma função composta. Perceba que aqui a gente tem uma função dentro do ln. Tranquilo? Então é por isso que a gente destaca. É válida essa tentativa de sempre escolher o f de x como sendo a própria composta ali do ln. Perceba mais uma vez aqui que a dica é justamente uma tentativa de facilitar já o seu caminho. Mas o ideal é que você faça sempre o estudo prévio, tranquilão? Por fim, a gente tem aqui a última dica, né, que a gente apresenta, que é quando a gente tem uma função exponencial do tipo e elevado a kx, ou seja, exponencial, e a gente tem um produto com principalmente cosseno e seno, produto com trigonométricos, que foi exatamente o exemplo que a gente acabou de resolver, e elevado a x, seno de x. Então, naturalmente, a gente vai escolher f de x como e elevado a kx e a gente vai aplicar esse método sucessivamente, de forma recursiva, até que a gente obtenha uma integral idêntica à original, só que no lado direito. A gente vai passar para o lado esquerdo, vai fazer álgebra e vai passar aquela constantezinha dividindo o resultado. Belezinha? Tranquilo, né, gente? Perceba que os dois exemplos, eles partiram ali de um estudo prévio das funções envolvidas, né? Sendo que o segundo a gente já falou ali que a gente usa exponencial, de tanto fazer a gente já pega ali o jeito, né? Mas é sempre interessante fazer esse estudo prévio, porque é isso que diferencia a técnica de integração por partes. Muitas vezes você não vai ter tempo na prova, aliás, na maioria das vezes. Então fazer esse estudo prévio pode garantir ali sua pontuação mínima. Por quê? Porque fazer esse tanto de conta, criar um monstro depois, ter que apagar, isso pode acabar te prejudicando. Então as dicas que a gente trouxe aqui, as dicas de ouro do Desvendando Exatas, servem para te orientar. Elas são uma trilha, né? Então é uma forma de tentar te ajudar. Mas sempre tente fazer esse estudo prévio, porque isso vai te dar muita bagagem e vai fazer com que você consiga enxergar padrões. Perceba, tente fazer esse exercício. Por exemplo, x ao quadrado vezes seno. Por que a gente escolhe o f de x igual à potência? Porque, de forma recursiva, independentemente se a gente vai ter que aplicar n vezes o método de integração, o f' sempre vai diminuindo o grau. Então a gente vai, no final, chegar numa integral ali pura, digamos assim, da trigonométrica. Vai ser fácil aplicar o TFC. E lembre, o objetivo é fazer a integral pelo TFC. É simplificar a integral da forma mais simples possível. O objetivo é simplificar. Simplificar é a palavra. Tranquilão? Não se esqueça de se inscrever, dar um like, curtir, comentar e compartilhar com mais pessoas. Belezinha? Tamo junto nessa jornada. Tchau, tchau.